Se você tem sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo ao livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. O que vamos estar pregando aqui nessa manhã é mencionado 3 vezes na palavra de Deus. 2 Reis, 2 Crônicas e depois em Isaías. Diz: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senecaribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, o maior milagre dessa época, desde a abertura do Mar Vermelho. Eu disse: o maior milagre dessa época, desde a abertura do Mar Vermelho. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto estamos aqui, te amamos e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compartilhar a palavra da verdade da forma certa, que possamos dar a esse povo aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajude a fazer da forma certa, Deus, e não conseguimos fazer isso sozinhos. E eu peço que o Senhor venha ungir o povo para ouvir, assim como o Senhor nos unge para liberar essa palavra. E nós pedimos tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Alguns podem se perguntar por que é que Israel tem uma proeminência grande na palavra de Deus. Quase que todo o Antigo Testamento é falando de Israel, seus problemas, seus erros, suas vitórias. Todos os 4 evangelhos, primeiramente Mateus, Marcos, Lucas e João, também falam a respeito de Israel. E o que é tão importante sobre esse povo? Porque sempre há esse destaque para com esse povo. A razão é a seguinte: quando o homem caiu, o pecado, aquilo ficou algo tão terrível, ficou tão ruim, que Deus teve que destruir toda a raça humana com um dilúvio, com exceção de Noé, sua esposa, 2 filhos e as esposas deles. Então, na verdade, todo ser humano na face da terra é um descendente de Sem, de Cão ou de Jafé, os 3 filhos de Noé. Então, por mais 400 anos, não vemos uma só pessoa no mundo daquela época, pelo menos o que sabemos, que conhecia Jeová. É algo estranho que quando Deus destacou Abraão e tirou ele de Ur dos Caldeus, a Bíblia não fala a respeito de como foi que ele foi salvo. Como um adorador de ídolos, o Targum judaico diz que a família dele era muito rica, fazendo ídolos ali naquelas fábricas para se sustentar. E faziam ídolos de pedra, de ferro, de ouro, de prata, pequenos, grandes. É o que o Targum judaico diz. Alguém testemunhou para Abraão? Pelo menos do que sabemos, não havia ninguém que conhecesse a Deus, com exceção que talvez tivesse um. E pode ser que fosse Sem, o filho de Noé. Talvez. O que aconteceu quando Deus se revelou a esse homem, nós não sabemos. Mas foi tão poderoso, foi um momento tão tremendo e grandioso, que Abraão imediatamente decidiu seguir o que Deus mandou ele fazer, que era sair da sua parentela
sair da família dele, sair da casa dele, pegou a esposa dele e foi a uma terra que Deus ia mostrá-lo. Então deve ter sido um testemunho poderoso, não sei como foi, mas foi poderoso, que fez com que esse homem largasse tudo que tinha e ir-se embora para uma terra que ele nunca tinha ouvido falar e nunca esteve lá, a quase 1000 milhas de distância. Deus fez algumas promessas para Abraão. Ele deu a ele o significado da grande doutrina da justificação pela fé. Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus e Deus lhe imputou isso como justiça. Essa é a fundação da grande obra de Deus para a raça humana. Ainda é isso, não mudou. Jimmy Swaggart creu em Deus e Deus o imputou como justiça. Robin creu em Deus, se levante, Robin. Robin creu em Deus e Deus imputou isso a ele como justiça. A maior palavra que um ouvido humano já ouviu, que uma raça caída e depravada, descendente de Adão, pudesse ser salva em meio a essas trevas e colocado na luz. Glória a Deus, glória a Deus. Well, I'm redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. All to him I now resign. Yes, I've been redeemed. Rock of ages, oh, cleft for me. Well, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be to me the double cure, save from wrath and make me pure. Glória a Deus. Dos lombos de Abraão e do ventre de Sara, Deus levantaria um povo nesse planeta que ia conhecê-lo, que ia confiar nele, que ia servi-lo, pois nenhuma outra nação no mundo naquela época conhecia a Deus, nenhuma. Todas elas eram politeístas, que quer dizer que adoravam muitos deuses, que eram espíritos demoníacos. E ele ia tirar dos lombos do patriarca e do ventre da mãe da igreja um povo que ia conhecê-lo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus. E alguém disse assim: irmão Swaggart, esses negócios do Velho Testamento, eu não estou interessado nisso. É melhor você se interessar, pois tudo na sua Bíblia, tudo no Antigo Testamento, olha, toda frase está te levando mais perto e mais perto e mais perto para onde você está hoje, salvo pelo sangue do Cordeiro. Eles tinham que entregar ao mundo a palavra de Deus. E eu sei que nossos amigos muçulmanos dizem que eles são o povo desse livro, e eu não quero ser sem educação, mas não são não. O povo desse livro são os judeus, e eu e você que vivem por esse livro. Glória a Deus! E eles tinham que servir como ventre do Messias.
Pense nisso. O Redentor viria através desse grupo de pessoas. Jacó profetizou: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, que é outro nome de Jesus, e a ele se congregarão os povos. Glória a Deus. Da tribo de Judá viria o Redentor. E então o Senhor falou com Davi e disse: disseste que vai me construir uma casa, mas ao invés disso eu vou construir uma casa para você. Glória a Deus, aleluia. Da sua família virá o Redentor, e ele vai chamá-lo de filho de Davi. Glória a Deus, aleluia. Eu posso ouvir aquele Bartimeu chamando hoje: oh filho de Davi, tem misericórdia de mim. E glória a Deus, porque ele teve misericórdia e porque ele ainda tem misericórdia. E eles tinham que evangelizar o mundo. Antes eu pensava que eles tinham errado nisso, mas não foi assim. A nação de Israel falhou, verdade, mas os que escreveram a palavra eram verdadeiros israelitas. Paulo não falhou. Quando aquela visão foi dada a ele: venha para a Macedônia nos ajudar. Glória a Deus. Aquela visão mudou o mundo inteiro. Você está me ouvindo nessa manhã? Foi o primeiro testemunho em solo europeu, na Grécia. O primeiro convertido em solo europeu foi uma mulher. Não somente foi uma mulher, mas ela era rica. Em terceiro lugar, a primeira igreja em solo europeu foi na casa dela. Glória a Deus, glória a Deus. E no fim do primeiro século, esse evangelho de Jesus Cristo, independente dos demônios e tudo que veio contra ele, foi levado aos quatro cantos do Império Romano, e pela graça de Deus hoje nós vamos levá-lo até o mundo inteiro. Glória, dê um brado de louvor a Deus. É por isso que essas pessoas, Deus fez promessas especiais para Abraão, Isaque, Jacó. Pense, olha Isaías. Ele disse: uma virgem dará à luz a um filho. Me desculpe, igreja metodista, ele disse filho, não filha, filho. E o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uma virgem vai dar à luz, e vai dar à luz a um filho, e o nome dele vai ser Emanuel, quer dizer Deus conosco. E os israelitas, assim como a igreja, era um povo cabeça dura e teimoso. Eu mencionei isso para você já umas 5 vezes. Depois que eu conto umas 20 vezes, a minha ficha cai, aí eu paro de contar. Estávamos em Israel algumas semanas. Entrei no carro e disse ao motorista: nos leve para a sede da maior rede de televisão em Israel.
E ele falou: eles acabaram de se mudar para um lugar, uma sede nova, perto do Mediterrâneo. E eu disse: tá bom. E ficava mais ou menos 30 minutos de onde estávamos. E eu disse: eu sei que a casa de Simão, o curtidor, aonde Pedro esteve quando estava orando no topo da casa, vocês se lembram? E o Senhor fez descer um lençol com todo tipo de feras e disse a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro disse: Senhor, nunca comi nada impuro em minha vida, porque muitos daqueles animais eram impuros. Foi uma visão, entenda isso. Pedro era cabeça dura. Ele era assim como eu e você. O Senhor fez o lençol descer de novo e disse: Pedro, levante-se, mate e coma. E ele disse: Senhor, eu nunca comi nada impuro na minha vida. O Senhor desceu aquele lençol pela terceira vez. O Senhor tem mais paciência do que eu. Ele tem mais paciência do que você tem. Ele desceu o lençol a terceira vez e disse: levanta, Pedro, mata e come. E ele disse: homens estão chegando até a porta dessa casa daqui a pouco, e você tem que encontrá-los e ir com eles sem perguntar nada. Glória a Deus. Então eu disse: eu sei que esse lugar, porque a casa não está lá mais, isso foi há 2000 anos atrás, mas o lugar onde Simão o curtidor morava, ele falou: é por aqui mesmo, leve-nos para lá. E ele levou. Saímos do carro e fica bem ali perto do mar Mediterrâneo. E ali muita gente estava lá e estavam tirando fotos. E andamos naquele lugar que é aonde essa casa estava. Então ele nos levou para a televisão, aquela sede. Ficava mais ou menos assim, um quarteirão de distância. Nos assentamos ali com aquele pessoal da televisão, donos das maiores companhias de satélites do mundo. Estavam lá. Os donos dessa rede de televisão estavam lá. E falamos a ele: queremos passar no seu sistema de TV a cabo, na rede Sun Life. Escute aqui. O Senhor estava tentando fazer com que Pedro, há 2000 anos atrás, fosse a casa de gentios. E ele estava nos levando ali para entrar na casa dos judeus. Aleluia. Glória a Deus. E eu pensei: só Deus pode fazer isso. Você vai passar naquele canal, pela graça de Deus nós vamos passar. Glória a Deus. Mas Ezequias, com 25 anos de idade, agora se tornou o rei de Judá. O país, 130 anos antes daquilo, tinha se separado. 10 das tribos foram com Israel e formaram uma outra nação. 2 tribos, Judá e Benjamim, continuaram como nação. O estado do norte se desconectou de Deus completamente. E até que os assírios viessem e os destruíssem. É algo interessante, pois Ezequias era o filho de um dos piores homens que já viveu, o rei Acás. O filho de Ezequias, Manassés, seria um dos piores reis que já viveu, mas a coisa mais irônica é que nos últimos dias da vida dele, Manassés, ele entregou o coração a Deus. E ele viveu por Deus de uma forma grandiosa, mostrando a graça de Deus.
E Ezequias foi um dos homens mais de Deus, um dos reis que mais amou a Deus, foi o que mais amou a Deus que já foi sobre o trono de Judá, como filho de Deus naquele trono. A Bíblia diz que não houve ninguém como ele antes ou depois. Nenhum como ele antes de se tornar rei, nenhum como ele depois que ele faleceu. Quando ele se tornou rei, o pai dele, Acaz, destruiu Judá, destruiu o templo que estava ali. E Ezequias decidiu limpar a casa do Senhor e consertar o templo. E ele chamou o maior número de sacrifícios, milhares de sacrifícios que fossem oferecidos, o maior número desde que o templo foi dedicado por Salomão. Dezenas de milhares de cordeiros, de bois, de cordeiros oferecidos como sacrifício. Ele sabia que a chave para as bênçãos de Israel era o sacrifício. Entendeu? Eu queria que toda a igreja entendesse. A chave, eu quero repetir, a chave para Israel e Judá serem abençoados eram os sacrifícios que simbolizavam a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A chave para a bênção da igreja é a cruz de Cristo. Você pode dizer, não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha dentro dos parâmetros da cruz, totalmente assim. Alguém me escreveu outro dia e disse, você pode definir de uma forma mais clara? Eu escrevi um livro, é chamado de Mensagem da Cruz, e eu quero te dar aqui um resumo, para que você só compre 10 cópias. Primeiramente, Jesus Cristo é a fonte de tudo que recebemos de Deus. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares e a estrela da manhã. Jesus Cristo. Segundo lugar, a cruz de Cristo é o meio pelo qual recebemos todas essas bênçãos. É o que torna tudo possível. Eu não sei qual mais claro pode ficar. Você tem que chegar a um lugar onde você entende que toda a bênção que você tem, sua salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, comunhão com o Senhor, o poder de Deus, o Espírito Santo, tudo isso é possível por causa da cruz. Eu só consigo simplificar dessa forma. Agora, se você não entende isso, eu não sei o que dizer, porque esse é o Evangelho. Paulo disse, o Senhor não me enviou para batizar, me desculpe, Igreja de Cristo, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, me desculpe, batistas, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. O Jim Musley mencionou isso no programa sexta-feira. Ligou a televisão e o pregador batista estava pregando. Ele tinha vários nomes depois do seu nome, PhD, PhD, PhD. E aquele pregador batista disse, se recebemos qualquer coisa do Senhor, é somente através da cruz de Cristo. Oh glória, aleluia,
Aleluia! Outro dia, o Franklin Graham me ligou, e eu não estava aqui nesse dia, eu estava no estúdio gravando, e ele não deixou uma mensagem. No outro dia ele ligou de novo e disse: irmão Swagger, eu quero te agradecer por pregar a cruz. Glória, glória a Deus, oh glória, aleluia. Agora Deus começou a abençoar de uma forma abundante, ajudar. Mas aí o diabo apareceu no horizonte, na forma de Sequenaribe, a cabeça do império mais poderoso na face da terra, os assírios, com sua capital chamada Nínive. Esse era um povo cruel. Eles dizem que se você entrasse em Nínive, ou caminhasse até lá, sei lá, nos dois lados da estrada havia uma pirâmide com mais de 100 metros de altura, com esqueletos humanos dos dois lados, para que todos que chegassem ali soubessem quão poderoso era o povo assírio. E o exército assírio atacou Judá. Roubaram todas as cidades, todo vilarejo, todas as partes, e fizeram a mesma coisa lá, assassinando e assassinando, e faziam montes, não daquela altura, mas uma pequena pirâmide de ossos ali ao lado, de esqueletos. Então Sequenaribe, o mestre do mundo, servindo os seus ídolos como Deus, envia Rabsaque com 2 dos seus emissários para Jerusalém. Cercaram a cidade de uma forma que ninguém podia entrar ou sair, e ele fica do lado de fora do portão e começa a dizer o que ele vai fazer com Jerusalém se eles não abrirem o portão e entregar a ele a cidade. Agora, deixa eu te falar um negócio. Satanás, quando você escuta essa mensagem da cruz, ele vai vir contra você e enviar os seus demônios. E se ele ainda não enviou, me desculpa, mas ele vai fazer isso. Ele vai enviar os seus demônios mais poderosos, aquilo que ele tem de melhor, aqueles anjos caídos das trevas nesse mundo, virão contra você. Escute aqui, Satanás tem mais medo de você, e você que entende essa mensagem, glória a Deus, oh glória a Deus. Porque Jesus diz que você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso. Irmão Swagger, eu não sinto assim, o diabo fez isso e aquilo comigo. Isso é um bom sinal que você está no caminho certo. O diabo não vai encher a paciência daquilo que não atrapalha ele. Ele vai vir contra você com tudo que ele tem. Mas lembre-se disso, ele está em uma coleira. Você sabe o que é uma coleira? Ele está em uma coleira. Ele só pode ir até onde essa coleira permite que ele vá. Glória a Deus. Glória, 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 aleluia. Alguém dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. O Senhor é o juiz.
E ele permite que ele vá só até ali. Eu sei que alguns de vocês estão pensando: eu queria que o Senhor diminuísse essa coleira. Satanás não pode fazer com você nada mais. Agora escute aqui, escute com atenção, a não ser o que Deus permita ou que você permita. Ficou sem saber o que fazer, né? Você pode fazer algo tolo e se machucar. Como John Bunyan disse, você vai subir a montanha do tolo e você vai ter problemas. Mas até assim, o Senhor não vai te abandonar. Glória a Deus. Existe um ditado judaico que vai de acordo com o grande Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eles disseram que às vezes uma ovelha sai desse caminho, sai do caminho aonde o pastor tinha colocado ela. E uma ovelha é burra. É por isso que somos chamados de ovelhas. Somos burrinhos. Burrinhos. E assim que aquela ovelha se desviou do rebanho que estava nele, ele se perdia. Pois é, o burrinho. E ele fica agarrado em arbustos e ele fica morrendo de medo porque existe um leão por perto esperando para pegar aquela ovelha. Mas o pastor nunca perde ele de vista. Meu Deus, olha, quando for 2 horas da manhã você vai entender isso. E você vai acordar seu marido, sua esposa, dando louvor a Deus. O pastor nunca perdeu a ovelha de vista. E aquela ovelhinha começou a balir. É assim que elas fazem, não? E ele chorava até a voz ficar. E então o pastor vinha com o seu cajado, pegava ele, tirava ele do arbusto, levava de volta, colocava ele no rebanho. Mas alguns são mais burros do que outros, e voltava para lá de novo. A mesma coisa. E o pastor vinha com seu cajado, pegava ele, colocava ele de volta. E alguns são mais burros do que burros. Você já ouviu de burro, burrão e burroso? Olha, esse é burro, esse é o burrão e esse é o burroso. Ai, tomara que esse não seja o seu nome lá no céu. Burro, burrão e burroso. E fazia a mesma coisa. Se enroscava de novo. E morria de medo e o coração ficava assim, ó. O coração batia. Morrendo de medo. E o pastor não vinha. E não aguentava mais balir. E ele desiste. Está para ser comido.
pastor aparece, pega ele com seu cajado e tira ele dali. Então, quando ele puxa ele dali, ele levanta a sua pata, pega aquele cajado e tum, e quebra a pata dele. Quebra. O Senhor corrige aqueles que Ele ama. Então ele colocava 2 paus onde estava quebrado e atava e carregava aquela ovelhinha no seu ombro, próximo do coração dele até curar, e depois colocava de volta no chão. E agora a ovelha não saia correndo mais. Deus ama você. Aleluia. Ele pode até enviar o pior do inferno para te atacar. E ele usa todo tipo de terminologia. Olha, Sequenaribe diz: nós vamos te matar, e se eu te dar 1000 cavalos, você não tem soldados para colocar em cima deles. Ele disse: você não sabe que conquistamos toda a nação na face da terra dessa época? E era verdade, tinham mesmo. E o seu reino do norte, chamado Israel, diz que serve o mesmo Deus que você, e nós vencemos o que eles tinham. Nós vamos matar vocês todos. Agora, todos nós aqui, o diabo já falou com todos nós e nos disse uma mentira que ele quer que você acredite de uma forma tola. Você já era. Eu vou remover sua vida. Você vai perder seu trabalho, você vai morrer de fome. Essa pinta na sua cara é câncer. Você se chama de cristão, mas você não tem fé. Você não vai para lugar nenhum. Escute. Mas você já parou para pensar? Todos nós, ele já disse tudo que você pode imaginar. Mas você já notou que ele não fez nada ainda? Glória! Ele ainda não fez nada, porque ele não pode fazer nada. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está nesse mundo. Glória! Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Você já era. Não vai sobrar nada. Vamos estuprar suas mulheres e assassinar suas crianças. É melhor você desistir, porque aí vamos ter misericórdia de alguns. É a mesma coisa, eu tenho que terminar. É a mesma coisa que Faraó, alguns dos mais velhos de Israel, disseram para Moisés: diga a Faraó que se ele não for tão duro conosco, vamos ficar aqui no Egito. Ele é mentiroso. Não há como você negociar com Satanás. Esqueça. Agora, Ezequias levou o problema. Ele tinha uma carta de Sequenaribe das mãos de Rabsaque, o seu general, dizendo que eles iam fazer com Judá. E Ezequias levou até o templo, abriu aquilo e disse: Senhor, é isso que eles disseram que vão fazer conosco. Estamos te pedindo, ó, para nos ajudar. Então ele chamou um homem e disse: vá até o profeta Isaías. Eu não sei o que eles fariam hoje. Olha, não, vá para o psicólogo. Foram até o profeta Isaías. Isaías disse assim: você vai e diga a Ezequias que os assírios
com suas catapultas não vão jogar uma rocha só contra Jerusalém. E também diga a Ezequias que eles não vão atirar nem uma flecha contra Jerusalém. Glória a Deus! E aquilo durou uns 2 anos. Alguns de vocês podem dizer: será que isso quer dizer que eu tenho mais 18 meses de luta? 2 anos. Mas não desista, continue crendo. E um dia pela manhã, o sol ainda não tinha nem nascido, estava ainda começando a nascer. Músicos, cantores, venham até aqui, por favor. Venham. E toca para mim em Fá sustenido, por favor. Entendeu aí, Bu? Fá sustenido na bateria. Não, agora não. Eu falei, não, obrigado, mas agora não. E aí o vigia do portão em Jerusalém vê uma nuvem de poeira no horizonte, em direção de Laquis. Ele olha e fala assim: o que será que é aquilo? O que será aquilo? E ele chega mais perto daquela nuvem de poeira e vê um israelita naquele cavalo. Eu quero que você saiba que se ele estivesse correndo uma corrida de cavalo, já tinha ganhado, pois ele estava muito rápido naquele cavalo. Vamos. Chegou até o portão e os cavalos têm freio, vocês sabiam disso, né? E ele disse: abre o portão. Abriram o portão. Ele entrou ali, desceu do cavalo, entra de cavalo até ali, desce do cavalo e fala: me leve até Ezequias. E disseram: nessa hora da manhã, me leve até Ezequias, eu tenho a melhor notícia do mundo para ele, eu tenho que contá-lo. O que aconteceu? Me leve até Ezequias. Alguém bateu na porta e o dia amanheceu. E Ezequias perguntou: o que foi, Senhor? Tem um cavaleiro que veio do exército dos assírios e ele tem algo para te dizer. O que é? Não sei. Ele não me disse. Ezequias então veste uma roupa, abre a porta e diz: filho, e olha, eu queria ter sido aquele homem levando aquela mensagem. Que mensagem? Ele disse: Senhor, deixa eu te falar o que aconteceu. O exército mais poderoso da face da terra foi dormir ontem à noite. O grande exército de Sequenaribe dos assírios, que tem como capital Nínive. E alguém disse assim: ele não falou isso tudo não, ele falou muito mais do que isso, imagina se fosse você. Isso era uma mensagem. Ele disse: foram para a cama ontem à noite depois de comer, e daquele exército 185 mil não acordaram hoje de manhã, mas morreram durante a noite. O que causou isso? Eu falei com um dos assírios, e a Bíblia não diz isso. Eu falei com um dos assírios, e eles disseram que viram uma figura, como nunca viram antes na vida. E ele tinha uma glória tão brilhante sobre ele. E quando ele saiu dali, 185 mil do exército da Assíria não se levantou na manhã seguinte, estão mortos. Ezequias, toca um sol aqui. Toca o sol para mim naquela harpa. Toca sol no baixo.
Toca sol na bateria. Toca sol na guitarra. Toca sol no seu aí. E no seu, e no seu, e no seu. Ezequias disse: Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I've had a long streak of that bad time, but those Assyrians are gone at last. Oh well, gone at last. Thank God at last. My sins are gone at last. I've had a long streak of that bad time, but my sins are gone. Come on, Ezequias saiu, mandou seus soldados para lá e falou: junta todo mundo. Milhares e milhares vieram. Então ele começou a falar para eles: they're gone at last. Well,